Tá, então vamos lá. O dia terminou com a palestra do Satish Kumar e hoje é dia 12 de janeiro de 2023 e ele falou muito sobre economia, né? Que economia significa que é ecologia, né? Então ele falou que, na verdade, economia significa é, a administração da nossa casa. E a casa é todo o planeta. Então, plantas, animais, florestas, pássaros, todo mundo é morador dessa casa, né? Então, se a ecologia é o conhecimento da casa e a economia é a administração, estão fazendo uma administração sem conhecimento, quando a economia não inclui a ecologia. Então, como você vai administrar aquilo que você não conhece, né? Porque a economia não significa dinheironomia, né? Money economy, money é economia. E aí ele falando que, tipo, não é o dinheiro que faz as coisas, são as mãos que fazem as coisas. Quem fez essa casa, quem fez esse celular, foram mãos, não foi dinheiro, né? Então são as mãos que constroem as coisas e a gente tá perdendo essa capacidade de ser fazedor, de ser maker, né? A gente se transformou em consumidor. E o que é fazedor é a arte, né? Tirando aí esses conceitos, esses artistas, a arte significa fazer. E ele fez esse convite de fazer a mudança, né? Sair do papel de consumidor para artista, fazedor. Então, ser artista é ser maker. E aí ele falou uma frase assim, ó. Não é que o artista é um tipo especial de pessoa. Na verdade, toda pessoa é um tipo especial de artista. Então, ele faz esse convite de viver a vida como um artista, né? De fazer tudo cheio de arte. E a arte está ligada a isso, a imaginação, a criatividade. É algo que não pode ser copiado. É algo que é único, que é inédito. Então, ele fala que dança, canto, teatro, desenho, pintura, tudo isso são formas de expressões artísticas, né? Que são bonitos, mas a arte mesmo é a arte de viver. É a arte de cozinhar, é a arte de. Aí ele falou um monte que eu não anotei tudo, mas é você ter a arte em cada passo. Cada passo da sua vida você fazer como um artista. Então, que a arte não é algo, não é uma atividade aprisionada, sabe? Não é, tipo, é uma atividade especial, específica. Então, peraí, a arte é só quando você tá fazendo aquilo, é só quando você tá pintando, é só quando você tá cantando? Não, a arte não deve estar aprisionada em museus, em teatro, né? Porque até nisso a gente se tornou consumidor. A gente se tornou consumidor de arte. E a arte tem que ser uma arte liberada, né? A gente tem que ter essa liberdade na vida de tudo ser arte. E eu que trabalhei numa galeria de arte com pessoas assim que, nossa, que eu não quero conviver nunca mais na vida, que eu passei a ter ranço de arte, né? Eu falei assim, nossa, gente, isso é uma coisa tão importante pra mim, se tornou uma coisa que me dá agonia, assim. Porque são pessoas cheias de ego, são pessoas que eu vi que extremamente que hierarquizam, né? Como se eles estivessem no topo, olhando de cima para baixo. E nossa, a hipocrisia reina, sabe? Nossa, aí vai falar lá de coisa ambiental, tipo, mano, a pessoa não tá nem aí pra isso na vida dela, sabe? E aí faz um monte de coisa com a arte toda
destruindo o meio ambiente para fazer isso, ou destruindo animal, ou usando pele de animal para fazer as coisas, assim, sabe? Tipo, ai. E aí eu lembro do meu ex-chefe, né? Toda arrogante, assim, gente, uma pessoa extremamente arrogante, e ainda falava que eu era arrogante. Mas porque eu contesto, né? E as pessoas que contestam é tipo, ai, não me confronta, não. Quem é você para me confrontar, né, minha subalterna? E eu vejo isso, assim, são pessoas tão cheias de si e que acham que sabe das coisas, e na verdade, e aí fica falando que a arte liberta e tal. Mano, você tá sendo um consumidor. Inclusive, essa pessoa, meu ex-chefe, hierarquizava e olhava assim, tipo, sabe, arte pra ele é só arte contemporânea. Você tem que fazer umas coisas lá, tipo, conceitual. Porque se você faz alguma coisa que é, tipo, você pintou uma paisagem, ai, nossa, que lixo. É tipo esse tipo de pessoa, sabe? Né? À toa que vivia todo somatizando as mil coisas da cabeça, assim, e do coração, né? Então a arte, ela não deve ser essa arte aprisionada. Então são pessoas que acham que são muito intelectuais, só acham, e não tem nenhuma sabedoria, né? Então a gente tem que colocar arte em tudo que a gente faz de acordo, e a arte tem que ser liberada, não é um fazer específico, de uma atividade específica. E aí ele falou: não, se você tem duas pernas e você caminha, você é capaz de dançar. E eu até fiquei pensando assim: nossa, na verdade, mesmo quem não tem, né? Porque existe dança na cadeira. Então, aí ele falou: se você tem voz, você pode cantar. Se você tem mão, você pode pintar. Então, isso não é uma coisa que tem que ficar só restrita à galeria de arte, sabe? E você se tornar consumidor de arte. Você está indo justamente contra o princípio da arte, né? Que é a imaginação, que é a criatividade, que é o fazer, principalmente. Aí eu faço uma relação assim também com os florais de bar, né? Que tem uma pegada toda de você individualizar aquilo específico para a pessoa, e as pessoas contaminam isso e tornam como se fosse um alopático mecanizado que vende o floral pronto na prateleira, indo totalmente contra o princípio do floral. Então, aí ele fala, isso aí é só eu que tô falando, meus parênteses, tá? Aí ele fala, a arte de viver e de fazer. Então, a gente tem que viver como artista, né? Ele faz essa proposta. E aí falando assim pra gente não procurar emprego, que é o emprego que vai te procurar. E aí ele falando, né? As organizações não nos permitem que sejamos artistas. Porque é aquilo, você tem que fazer aquilo naquela hora, daquele jeito. E aí ele falou assim, não procure emprego. Seja seu emprego, crie seu próprio emprego. E aí eu lembrei do Murilo Gun, né, falando disso. Quantas as profissões que vão acabar porque são substituíveis por máquinas, né? E aí ele falou até que fazer amor é parte da vida, né? Porque não é para produzir criança, então o sexo não é só para produzir criança. Então a gente coloca arte nisso também. E de fazer as coisas simples, fazer coisas simples com a mão. E aí a gente vai ficar cheio de felicidade. E aí tudo que você fizer, fazer com amor e por amor, que o dinheiro vem. Porque claro que o dinheiro é importante, né? Mas ele é só um meio e ele aparece. E, e aí ele falando que isso é economia. E essa economia é uma economia ecológica, porque ela é relacionada à natureza. Porque a gente não é separado da natureza, e é o que eu já repeti aqui várias vezes, né? Então, a gente é natureza, a gente é ar, a gente é fogo, a gente é ar, a gente é água. E, né, que eu acho que eu já, não sei se eu postei aqui já falando disso, da meditação com esses elementos, porque a gente é esses elementos, é a nossa respiração, o nosso corpo é a nossa terra, os nossos ossos minerais é a nossa terra, o sangue do nosso corpo é a nossa água.
e todo o calor do nosso corpo é nosso fogo, né? A produção enzimática e tudo mais. Então, a palavra humanos vem de humus, né? Como vocês já devem saber. E humus é solo. Então, o ser humano é um ser do solo. E aí é isso. Se a economia e a ecologia estiverem juntos, estivessem juntos, a gente não teria os problemas ambientais, né? E aí ele falou muito também da questão da justiça social. Aí vem a palestra também foi com uma outra mulher, que eu esqueci o nome, que é uma amiga dele, uma indiana, que é designer na Índia. E falando muito disso, da gente procurar o manufaturado, procurar o que é o self-employment, né? Como que eu posso dizer isso? Autônomo. Você sendo seu próprio negócio. As roupas que vêm de fibras, que aí no caso do acidente pode vir de várias fibras vegetais, né? Inclusive de cannabis. Esses seriam tecidos manufaturados. E aí aqui a economia de hoje, a economia não é de fazer, não é de pensar, é só de consumir. E o que a galera tá fazendo por aí, o que a galera faz é só coisas que uma máquina poderia fazer, né? Então, por isso também pode ser substituído. E tem que ver toda a motivação por trás. Aí ele fala que o trabalho é como você se expressa. Então, o trabalho é sua expressão no mundo, seria algo mais ou menos nesse sentido. E aí ele fala de 3 letras, né? O B-U-D, que é o Beautiful, Useful e Durable. Durable. Que é o bonito, que a economia que a gente precisa tem que incluir isso, que é o bonito, o utilizável, né? O útil e o que é durável. Então, as coisas delas têm que ser duráveis, elas têm que ser úteis e elas têm que ser bonitas. E aí teve lá depois uma discussão no final, falando sobre os ismos, né? Que todo ismo, ele carrega uma hierarquia. Então, o ismo, ele coloca... A palavra que vem no ismo, ele é a palavra acima de tudo. Por exemplo, o individualismo seria o indivíduo acima da comunidade. O comunismo seria a comunidade acima do indivíduo. O capitalismo é o capital acima de tudo. Então, ele não disse... Aí ele falou, tipo, o indivíduo, ele é bom, mas o individualismo, não. A matéria é boa, mas o materialismo, não. Esses são os problemas dos ismos. Aí ele citou um outro livro também, falando de Buddhist Economics, que é o autor, ele chama de Buddhist, aquilo que o Satish fala de ecologist, né? Ecologic, yeah. Então, seria uma economia com ética. E que ética e economia, obviamente, deveriam estar sempre juntas, né? Então, o princípio muito do Satish é isso, assim, é que a natureza, ela deve e deveria estar sempre no centro de toda qualquer discussão política e social. E aí ele fala, os livros do Satish são voltados para sempre na pequena escala, sabe? Que a gente tem que voltar para o local, que a gente tem que fazer as coisas não é ser grande ou pequena, mas escalas humanas, né? Então, ele fala que quando as coisas são grandes demais, isso perde a... Eu não sei se eu entendi direito, mas ele falou de complexidade, né? Mas essa questão acho
Acho que é isso mesmo que ele quis dizer. Mas eu posso ter entendido errado. Mas, enfim, o que eu anotei foi isso. Quando a gente faz as coisas grandes demais, perde a complexidade. E a complexidade, eu acho que num sentido mais Ai, como chama aquele cara da complexidade? Ixi, eu esqueci o nome. Mohan. Ah, enfim. Então, ele tá falando isso para manter as coisas em escalas humanas, né? Então, o livro dele, que tem um livro, e esse livro é traduzido para português, chama Simplicidade Elegante, que a gente tem que ser simples e elegante. E aí ele fala de outra trindade, né? Essas 3 palavras, que é o soil, soul e society. Então, é o solo, a alma e a sociedade. E que a economia tem que ter isso, né? E a sociedade aí, no caso, é uma justiça social. O soil é a natureza e o soul, acho que é relacionado ao ser humano. Eu não peguei o que ele disse. Na hora que eu tava escrevendo, eu meio que esqueci o que ele falou. E aí ele citou, né, que solidão e isolamento são problemas da sociedade e que isso vem dessa economia, que é uma economia que não engloba, não inclui o bem-estar humano, né? E aí teve toda também essa questão do capitalismo, né? Que as pessoas são, tipo, robozinhos e aí quem recebe todo o lucro, na verdade, é só o tecnocrata, né? Só o chefe. O chefe não, mas tipo, o dono do negócio. E aí ele fala disso, que o bonito é ser pequeno. E aí ele citou, tipo, aqui, né, no Reino Unido, é a 4ª maior economia do mundo e tá tudo parado, tá tudo em greve. Eu não sei se estão noticiando aí, mas aqui, e eu também não sei se já acabou, mas aqui, quando eu cheguei, tava em greve. A saúde tava em greve. Antes, eu acho que os professores estavam em greve. Depois teve a greve do transporte. Ou seja, a 4ª maior economia tá parada porque tá todo mundo em greve. E aí ele falou assim, como assim, né? Um país que se diz rico tem gente passando fome. Que economia que é essa? Então, a economia, ela na verdade deve ser um meio para um fim. E o fim tem que ser o bem-estar humano e a integridade da natureza. E que a produção, o consumo e o lucro, isso só deve ser o meio, não deve ser a finalidade, né, das nossas ações. Porque se a economia for nessa perspectiva, a natureza e o ser humano não passam de recursos. E é isso, tá aí a tradução e o resumo da palestra de hoje para vocês.